E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E é nesse frio medonho, gente, tá muito frio aqui em Porto Alegre. Gente, tá assim, ó, menos de 10 graus, tô até de touquinha aqui porque tá muito gelado, pessoal. Mas como eu gosto de frio, eu não posso reclamar, né? Então, vamos conversar, gente, sobre o Diário de Anne Frank, então, tá? Eu assisti um filme também de 1959, li um pouquinho sobre a história, né? E, gente, eu vou fazer assim, ó, nessa primeira parte do vídeo eu vou fazer a resenha sem spoiler do livro, tá? Depois eu vou avisar vocês, eu vou contar a história da Anne Frank, então, tá? O que aconteceu, início, meio e fim, tá, gente? Então, vamos lá, tô tomando um chazinho aqui, tá, pessoal? Não reparem, ó, copão de chá, bem quente, porque tá frio, gente, tá bem frio. Então, pessoal, a Anne, ela era uma menina de 13 anos, tá, pessoal, que morou na Holanda, em Amsterdã, tá? Então, aos 13 anos, no dia 12 de junho de 42, ela fez aniversário, tá? E ela ganhou um livro que era vermelhinho, com um cadeadinho e tal, e ela começou a fazer então esse livro de diário. Ali em 14 de junho de 42, ela começou a escrever o diário. Até então, vida normal, tá, gente? Ela morava com os pais, eles já tinham saído da Alemanha logo depois ali da ascensão do Hitler em 33, então o pai dela já vendo como é que tava assim essa coisa antissemita, como é que ia andar a carruagem, eles já foram logo após 33, eles já foram para a Holanda então, tá? Então ela começa o livro aos 13 anos, no ano de 1942. E aí ela conta aqui que ela ganhou esse livro, né, que ela ia fazer de diário, e para conversar com o diário, ela inventou uma amiga imaginária que ela começou a chamar de Kitty. Então todas as entradas no diário ela fala: querida Kitty, aconteceu tal e tal coisa, blá 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 blá, né, sempre se referindo a Kitty como se fosse uma amiga dela. Então, gente, ela inicia esse diário e ela escreve o diário durante um pouco mais de 2 anos. Ela começou ali em 14 de junho de 42 e a última entrada nesse diário foi 1º de agosto de 1944, tá? Então, 2 anos e 2 meses descrevendo o cotidiano, o que acontecia, tá? E eu vou contando pra vocês. Mas antes disso, pessoal, eu já quero avisar vocês assim, essa versão aqui, essa edição é um selo Príncipes, de uma editora que eu não conhecia, gente, que é a Ciranda Cultural, se eu não me engano. E assim, pessoal, eu conhecia a história da Anne Frank, né, mas eu não sabia como terminava. Então, se vocês não querem um spoiler e vocês também não sabem qual o desfecho direito dessa história, não leiam sinopse, não leiam nada, gente, porque assim, aqui eles já dão o final da história, tá? Então, eu não deveria ter lido, já fica aí então o recado para vocês, caso vocês tenham essa edição. Eu acho que nenhuma edição do Diário de Anne Frank vocês precisam ler sinopse, tá, pessoal? Ler a orelha aqui, enfim, porque é a história da menina que ficou lá no anexo, né, pessoal, durante 2 anos. Então eu acho que outras editoras podem trazer esse spoiler também que eu levei aqui, tá? Mas enfim, voltando à história. Lá em 42, então, ela começa a relatar, tá, a vida dela, indo pro colégio, tudo normal. Fala, né, que eles saíram da Alemanha e vieram para a Holanda, até que em 42 ali a irmã dela recebe uma carta para se apresentar lá num determinado local, tá, que era, né, da polícia, enfim, nazista, né, gente. E o pai dela então resolve que eles deveriam se esconder. Então é a Anne, o pai dela é o Otto, a irmã dela é a Margot
e a mãe dela, que é a Edith, 4 pessoas. Então o pai dela tem uma empresa, né? Ele tem uma fábrica assim de temperos, coisa assim. Eles eram razoavelmente bem de vida. A mãe dela veio de uma família rica, tá? Então eles já meio que tinham preparado isso, né, para um caso de urgência, que foi o que aconteceu. Então eles vão para esse anexo aqui, ali já em 42, um pouco depois dela ganhar o diário, dela fazer aniversário, eles vão lá para esse anexo, então, que fica nessa fábrica do pai, né? Fica nos fundos, assim, é um prédiozinho estreitinho, assim, mas ele é comprido, de 3 andares. Então embaixo funciona a fábrica ali normal, o escritório, e tem uma subidinha, assim, umas escadas, e tem uma estante cheia de livros. E aquela ali é uma porta secreta que leva eles pro anexo, como ela se refere, né, a esse esconderijo deles. E eles sobrevivem lá graças à ajuda de 4 funcionários do pai dela. Então esses funcionários meio que mantêm o vínculo entre eles e o mundo, né, o que está acontecendo lá fora. Eles levam alimentos, eles levam livros da biblioteca. Então a Anne e o pessoal que está lá dentro do anexo, eles estudam muito, eles estão sempre lendo e inclusive fazem até cursos, né? Estão sempre fazendo alguma coisa. Então eles vão para lá e assim, no dia que eles estão indo para o anexo, os judeus já não podem mais andar de bicicleta, eles não podem andar de bonde, né? Eles já estão assim totalmente assim, a liberdade deles cerceada. Então eles usam a estrela amarela para identificar que eles são judeus. Eles têm que comprar os alimentos em determinados períodos do dia, tudo bem separado, bem segregado, né, gente? E não podem ir ao teatro, o colégio, elas já, né, se separam, tem o colégio para os judeus e o colégio para os demais. Então a coisa já está bem feia antes deles irem para esse anexo. Então, para ir até lá, eles caminham vários quilômetros, os 4, com um monte de roupa, porque eles não podem dar a entender que eles estão com malas fugindo. Então, eles não podem pegar bonde, eles não podem andar de bicicleta, eles vão a pé até o anexo, cheio de camadas e camadas de roupa, para eles poderem sobreviver lá, tá? Com a ajuda desses 4 funcionários. Eu acho que são 4, tá, pessoal? Esses 4 funcionários que estão lá trabalhando na parte de baixo do anexo. Chegando lá, tem mais 3 convidados, então amigos do Otto, do pai da Anne, que é os Van Pels, que é a esposa, o marido e o filho Peter, de 16 anos. Então, mais um adolescente, né? Então, a princípio, são essas 7 pessoas convivendo lá. E aí a Anne começa a escrever todo o cotidiano deles. Então, assim, a gente vê uma menina de 13 anos, agitada, adolescente, inquieta, chata às vezes, muito agitada. Ela era uma menina muito agitada e ainda com 13 anos, né, pessoal? Imagina. E a gente vê a transformação total, o amadurecimento da Anne, pessoal, em 2 anos. Eu vou ler depois uns trechinhos aqui para vocês dos pensamentos, sabe, das reflexões que ela fazia acerca de tudo. Então, em 2 anos, ela se transforma, assim, de uma criança, praticamente, para uma menina muito mais reflexiva, muito mais madura. Então, eles vão lá para esse anexo. A princípio, são essas 7 pessoas. Mais um tempo depois, eu acho que uns 6 meses depois, chega mais um, que é um dentista, que é um amigo do Otto, se eu não me engano também. Vocês imaginem a convivência de 8 pessoas dentro de um anexo. Então, assim, a comida é muito escassa, eles comem batata podre, eles não podem usar o banheiro direito por causa do barulho, eles não podem conversar, porque durante o dia o pessoal tá trabalhando lá embaixo e ninguém pode suspeitar de que tem gente escondido lá, tem judeu escondido na parte de trás da fábrica. Então eles passam o dia quietos, pessoal, lendo.
E durante a noite daí, depois das 6 da tarde, eles dão uma aliviada, daí eles tomam banho, aí eles usam o banheiro tranquilamente, aí eles conversam, fazem comida, aquela coisa toda. Mas assim, pisando em ovos, sempre com medo de serem descobertos. Imaginem vocês viver assim. É um verdadeiro terror, né, gente? Então eu vou ler aqui um trechinho do diário aqui da Anne. Lembrando que começou em 14 de junho de 42, né, gente? Eu vou ler uma entrada aqui de 7 de novembro de 43, tá? Vamos lá. Agarro-me ao papai por ser ele o único que me faz conservar o sentimento da família. Mas ele não compreende que eu, às vezes, tenho a necessidade de abrir-me, de falar sobre a mamãe. O papai não quer falar dos defeitos da mamãe e foge intencionalmente de qualquer conversa sobre o assunto. Mas o jeito da mamãe pesa-me no coração. Às vezes não consigo dominar-me e faço ver o seu desprezo, a sua ironia e a sua dureza. A culpa não é sempre minha, não é verdade? Então, assim, ela ainda tem um certo problema de relacionamento com a mãe. Elas são bem distantes uma da outra e durante todo o tempo que ela passa lá, ela vai amadurecendo, então, essa ideia. Ela começa a gostar desse Peter que tá lá também, sabe, gente? A princípio, ele é um menino muito recluso, né? E tem um problema com os pais dele também, que não são pessoas fáceis de lidar. Então surgem vários tumultos, várias brigas por comida, por barulhos. Um quer dormir, mas eles dormem tudo meio junto ali, um muito próximo do outro. Então, é terrível, né, gente? Terrível. E aqui eu vou ler outra passagem para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Hoje à tardinha, quando a Eli estava aqui, Eli é uma das pessoas que ajudava eles, tá? Levava alimentos, os livros, enfim. E eles tinham rádio também, pessoal, então eles tinham mais ou menos o contato, sabiam o que estava acontecendo. Hoje à tardinha, quando a Eli estava aqui, tocaram a campainha longamente com força. Fiquei logo pálida. Tive dores de barriga, palpitações e muito medo. De noite, deitada na cama, tenho visões terríveis. Vejo-me na prisão, sozinha, sem meu pai e minha mãe. Às vezes estou vagando por qualquer lugar, não sei onde. Eu vejo o anexo pegando fogo. Ou eles vêm de noite para nos buscar. Sinto tudo isso como se fosse real. E a ideia que me vai acontecer alguma catástrofe não me larga. Ai, gente, que horror. Isso foi 8 de novembro de 43. Eu vou ler mais uma entrada aqui para vocês, de 13 de março de 44. Lembrando que 1º de agosto de 44 terminaram as anotações dela, tá? O que resta dessa garota? Aqui ela já tinha amadurecido bastante, gente. Ainda não me esqueci de rir e de dar respostas. Ela era muito respondona, sabe? Aquela menina assim, levada, que não tem educação. Então todo mundo brigava com ela, todo mundo xingava ela no início, sabe? Que era respondona, que era uma guria que não prestava, que não sabia se comportar. Ela era assim, o terror da casa. Todo mundo se metendo na vida dela, na criação dela. Até os vampéus ficavam dando, sabe, charadinha, xingando. A mulher do Vampels lá dava em cima do pai dela. Ai, gente, terror. Ainda não me esqueci de rir e dar respostas. Ainda sei criticar as pessoas. E talvez até melhor do que antes. Sei paquerar se der vontade. Gostaria de voltar a viver assim, só por uma tarde, uns dias ou uma semana. Despreocupada, mas no fim da semana estaria cansada e ficaria grata à primeira pessoa que me aparecesse a falar de coisas sérias. Não preciso de admiradores, mas sim de amigos. Não preciso de adoradores em troca de um sorriso, mas sim de alguém que dê valor à minha maneira de ser e ao meu caráter. Sei que assim terei pelo menos gente à minha volta, mas não importa, o principal é que me fiquem algumas pessoas de caráter, tá? Então ela vai fazendo essas reflexões cada vez mais profundas, né, conforme o tempo vai passando. E eles sempre nesse medo, né, pessoal, de serem descobertos, e os funcionários, então, sempre ajudando, o que devia ser um fardo muito grande para eles, porque se descobertos, eles morriam também, gente. Não estavam abrigando o judeu,
vai pro pau também, sabe? E então, assim, durante esse tempo que eles estavam lá, teve algumas invasões no porão lá do anexo. Eles achavam que era ladrão, enfim, tinha um empregado muito suspeito que estava sempre muito curioso, querendo saber tudo, enfim, tá? E eu paro de contar a história por aqui para não dar spoiler para vocês, tá, gente? É o diário, então, dessa menina que ficou um pouquinho mais de 2 anos trancafiada num anexo, se escondendo, então, dos nazistas, né, dos policiais, enfim, da Gestapo, essa coisa toda. E, gente, assim, o livro não me pareceu muito difícil, assim, não tive grandes emoções, porque ela conta de uma maneira, assim, um pouco leve, claro, uma criança, né, gente? Então não tinha, assim, uma carga muito pesada. Mas assistindo o filme, eu assisti o filme de 59, tem algumas alterações, tá, ali no relacionamento das pessoas ali, entre eles, mas os personagens estão todos ali, a história tá bem de acordo, tá? Eu assisti o filme de 59, tem várias outras regravações que eu não tive tempo de assistir, tá, pessoal? Então, agora, quem não quiser spoiler, tchau, tchau, podem desligar, porque agora eu vou contar a história do que realmente aconteceu, então, depois do dia 1º de agosto. Então, gente, lembrando que 33 eles saíram da Alemanha, foram para a Holanda, tá? Ficaram então esse tempo todo lá, passaram por tudo isso. E até hoje, de uma forma misteriosa, ninguém sabe como, ninguém sabe quem foram então traídos, né? Esse pessoal que estava no anexo foi traído. No dia 5 de agosto, então, de 44, todos eles foram levados para Auschwitz, pessoal. Todos. Então, 1º de agosto foi a última entrada do diário da Anne. Eles já haviam ali, eles ficavam com as malas prontas, porque o perigo era, assim, iminente, né? Então, eles deixavam malas já pronta para a hora que tivesse que partir. Então, no dia 5, parece que levaram todos para Auschwitz, separaram as mulheres de um lado, os homens de outro, e chegando lá, claro, já rasparam a cabeça das mulheres, já tatuaram elas com a numeração, e a primeira pessoa a morrer foi a mãe delas, a Edith, e as duas ficaram juntas por um tempo, tá? Pegaram sarna, ficaram muito magras, encontraram algumas amigas, inclusive umas sobreviveram, umas estão vivas até hoje, que relatam como foi esse encontro lá no campo de concentração, da magreza delas, né? E a Margot, elas, eu digo a Margot e a Anne, tá, pessoal? Os Van Pelt, eu não sei o que aconteceu, mas eles foram capturados também. A Margot e a Anne pegaram tifo, tá? A Margot morreu. E com 15 anos, então, ainda em 44, poucos dias depois da morte da Margot, a Anne morreu. E o sonho dela era ser jornalista ou escritora, né, pessoal? Então elas morreram, não sobrou ninguém, a não ser o pai, o Otto. O Otto sobreviveu. Então, se tem ideia, assim, de que a morte da Anne foi mais ou menos em fevereiro de 1945. Então, ali, 5 de agosto de 44, levaram eles para os campos de concentração. Sobreviveram por mais alguns meses. Então, aproximadamente no início de fevereiro de 45, a Margot e logo depois a Anne morreu, tá? E morreram de tifo, né? Não se sabe até hoje quem foi o traidor, quem delatou eles que estavam lá escondidos no anexo, né? O pai, o Otto, sobreviveu. E o pior, assim, gente, poucas semanas depois da Anne morrer, o campo de concentração que ela estava foi libertado. Então, assim, foi por poucos dias que ela não pôde ter cuidado médico e de repente sobreviver, né?
Então o pai dela procurou incansavelmente pela família, descobriu que estavam todos mortos. E ele voltou para lá e esse pessoal que ajudava eles recolheu os documentos que restaram lá no anexo, inclusive o diário da Anne. Então entregaram para o pai dela, que veio a publicar, né? Com uma certa dificuldade, mas conseguiu publicar então o diário, que é um dos livros mais vendidos no mundo, pessoal, até hoje, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos. E alguns dizem que quem traiu, né, o pessoal do anexo foi a Miep, que era uma das moças que ia lá ajudar eles, né? Então tem fortes indícios de que ela trabalhava, era um agente duplo, e que assim mais de 200 famílias que ela dizia ajudar foram capturadas. Mas isso não passa de uma teoria, tá? Eu também não sei se faz sentido, porque ela foi uma das pessoas que recolheu toda a documentação, inclusive o diário da Anne, entregando para o Otto. Então não sei se uma traidora, uma agente dupla teria feito isso, né? Não teria queimado o diário, sumido com ele, né? Enfim. Uma outra vertente diz que quem entregou eles foi esse tal empregado curioso, esse era um almoxarife. Então ele deixava várias armadilhas, como pó no chão, né, lá embaixo no anexo para ver se tinha pegada. Deixava assim objetos em pontos estratégicos que se alguém passasse batia e derrubava. E quando questionado sobre isso, ele disse que ele estava desconfiado de ladrões e realmente um dia invadiram o anexo, tentaram roubar, se eu não me engano até roubaram uma caixa registradora, um equipamento, não me lembro o que. E aí ele aproveitou essa desculpa e disse que era para ver se tinha algum ladrão. Então as mais, assim, as teorias mais fortes, assim, de traição, né, de quem tenha sido, ou foi esse almoxarife, esse empregado da fábrica, ou a própria Miep que ajudava eles. Não sei se é Miep que se fala, gente, ou se é MIP, ou se é MEP, enfim, né, um nome complicado. E é isso então, tá, pessoal? Então, dia 12 de junho agora desse ano faria 90 anos. A Anne Frank faria 90 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.